Oi, gente, eu sou Elise e hoje eu venho falar sobre literatura piauiense, mais especificamente este livrinho aqui, ó. Foucault? O Baú de Faustina, que foi um livro que me despertou alguns reconhecimentos e durante a história eu meio que fui reconhecendo histórias da minha mãe, da minha avó. É um livro que me despertou memórias também, porque eu não me considero uma pessoa acumuladora, mas eu gosto de acumular histórias, porque a minha família veio toda de Pedro II, que é um município daqui do interior do Piauí. Eles vieram para Teresina há mais de 40 anos. E essa retirância também da minha família meio que não permitiu que eles tivessem acúmulo, por exemplo, de muitos objetos de memória, seja um móvel, uma roupa, porque não tinha tantos meios para que isso acontecesse naquela época. E hoje em dia, basicamente, a única forma que a minha família, a minha mãe, a minha avó tem de contar, tem de relembrar a história delas é contando. Às vezes eu vou para casa da minha avó e ela passa horas contando histórias da infância ou de quando ela tinha vários filhos lá na cidade. Enquanto eu penso nisso, eu me pergunto por que elas não conseguiram preservar esses objetos de memória, por exemplo. De acordo com o que eu li o livro, eu meio que fui traçando esse paralelo com a minha própria família, porque a Faustina é uma mulher piauiense que nasce no sertão, perto aqui de Teresina, na zona rural daqui de Teresina. Ela, antes de completar 15 anos, ela já meio que herdou os filhos da irmã, que morreu bem jovem também. Então, ela, antes de ser uma mulher adulta, ela já tinha a responsabilidade de uma mulher casada, porque ela cuidava dos sobrinhos da irmã que tinha morrido. E aí depois ela começa a cuidar do marido da irmã que tinha morrido, e isso tudo vai acumulando para ela, porque é basicamente esse papel que as mulheres desenvolviam na sociedade de algumas décadas atrás, que é nascer, crescer, aprender a cuidar do lar, ter filhos, cuidar dos filhos do lar e cuidar para que a casa funcione em perfeitas condições, para que o marido possa sair, trabalhar e tudo mais. Quando eu comecei a ler O Baú de Faustina, da Valéria Silva, a Valéria é inclusive filha da Faustina, então ela funciona como uma pessoa que está construindo essa poética da própria família, da própria mãe, e ela vê que não é só fazer um livro biográfico, não é só contar a história da própria família dela, porque enquanto eu lia, eu percebia que ela estava traçando um caminho que foi traçado por dezenas e milhares de outras famílias que nascem em zonas rurais áridas, secas, em que as pessoas não tinham o mínimo de assistência pública, de assistência política, e elas tinham que se virar por elas mesmas. Normalmente essas pessoas ficavam em terras que não sei por que já tinham donos, porque as terras sempre têm donos, né? Então elas iam para essas terras, cuidavam de uma areazinha e o que elas produziam era delas, elas podiam se alimentar daquilo, mas também tinham que prestar conta ao dono da terra. A Valéria, inclusive, não foca nessa parte dos donos da terra, porque pelo que eu entendi, ela não quer contar a história dessas pessoas, ela quer contar a história de pessoas que foram historicamente silenciadas, que foram historicamente invisibilizadas, como a mãe dela, o pai dela, os irmãos. A Faustina foi uma mulher que, desde criança, ela via os irmãos homens aprendendo a ler e a escrever, e ela chegou no pai e disse: pai, eu quero fazer isso também. E ele disse que não pode porque mulher não precisa fazer isso, que a mulher precisa fazer, aprender a cozinhar, aprender a costurar, aprender a cuidar de filho. E a Faustina disse que não, que ela queria sim aprender a ler e aprender a escrever, que foi basicamente o que ela fez. E aí, nesse processo de aprendizado, a Faustina meio que se impõe contra um patriarcado, contra um machismo tão estruturado e tão enraizado que até hoje você consegue ver muito disso, que está muito forte, principalmente ainda em zonas rurais daqui do Piauí, por exemplo, que é onde se passa grande parte da história. Agora eu vou ler aqui a apresentação do livro sobre como a Faustina é apresentada para a gente. A minha mãe, Faustina Luísa de Aquino, mulher rural teresinense que viveu de 1916 a 2000. Como quase todas as mulheres rurais nordestinas, foi vitimada pelo patriarcado, pela seca, pelas cercas, pelo abandono ativo do Estado e pelo preconceito da sociedade urbana. Não obstante, Faustina fez das impossibilidades possibilidades.
Assim me abriu as portas para que eu pudesse dizer ao mundo sobre o seu exemplo, a potência das mulheres, as belezas do meio rural, a magia do cultivo da terra e o valor da natureza. Essa questão da natureza e essa relação com o rural profundo, que é um termo que a Valéria utiliza aqui, é constante no livro inteiro. A Faustina sabe usar plantas medicinais para curar quase qualquer coisa. Ela sabe tirar comida de plantas que eles não sabiam, porque para sobreviver, e isso vai acontecendo e ela vai se aprimorando cada vez mais nisso, e é assim que ela faz que a família dela realmente sobreviva e resista às intempéries do Nordeste, da seca, que assolava grande parte do Piauí no século passado. O livro, apesar de ser biográfico, o livro funciona como um romance de formação, porque a Valéria conta a história da mãe dela desde os primeiros anos de nascimento da mãe dela, até os últimos dias de vida e de todas as fases que ela passou. E aí, como eu falei antes, a Valéria funcionou como um canal de poética que ela criou a história de vida da mãe dela, porque se não fosse esse livro, por exemplo, a história da Faustina e do que ela representa para várias outras mulheres e para esse período histórico que o livro compreende, ficaria perdido ou ficaria só ali entre a família e pronto. Esse não é um livro para você achar que é reduzido, o universo dele é reduzido e ele está falando para poucas pessoas, porque quando você lê, você percebe que ela está falando para o mundo todo, ela está contando uma história e ela está dando voz para pessoas que foram silenciadas por grandes períodos históricos. E aí você vê uma família rural, uma mulher que ensinou os filhos a se relacionarem de maneira saudável com a natureza, digamos assim. Não sei se esse é bem o termo, mas a própria Valéria, os irmãos da Valéria, o livro ele vem cheio de fotografias no final da família e vem também uns encartes com a árvore genealógica para a gente entender um pouco mais de como funcionou a formação da família. E nós percebemos que, e eu percebi que todos têm uma relação muito intrínseca com o exemplo da mãe, principalmente da mãe, e hoje isso se reflete em como eles enxergam a natureza, porque a gente vê como que eles estão hoje, o que eles estão fazendo hoje. Então, todos os atos de coragem, todos os atos de resistência que a Faustina fez no passado resultaram aqui no presente e fizeram com que os filhos e os netos e os bisnetos fossem o que são hoje. Então, quando você pega um livro desse, literatura piauiense, que algumas pessoas vão dizer, literatura regional, não é regional porque está falando de uma região árida, de um interior do Brasil, não é isso. É um livro universal porque exatamente fala de um microcosmo tão específico que você consegue ver o mundo todo ali dentro, você consegue ver tudo funcionando muito bem e você entende que não é só a sua realidade que molda o mundo. Existem várias outras realidades, várias outras maneiras de enxergar o mundo e de existir diante do mundo e de resistir diante do mundo. Então, foi um livro que me surpreendeu bastante. Eu comecei a ler ele sem muitas informações porque eu queria entrar de cabeça, mas ele foi me surpreendendo tanto com a linguagem que preza a oralidade de uma maneira intensa, que no começo eu fiquei assim estranhando um pouco, mas depois eu vi que era sobre isso mesmo, que a Valéria reforçou a oralidade porque ela percebeu que era a oralidade que formulou e que firmou a história da família dela. E agora, não só a oralidade também, a história está registrada nesse livro. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha despertado um pouquinho da curiosidade de vocês sobre esse livro, porque é realmente incrível. É literatura piauiense, é literatura brasileira de um feitio tão afetuoso e tão envolvente que é impossível não devorar o livro. É um livrinho grande, assim, em quantidade de páginas, mas quando eu percebi, eu já tinha terminado, já tinha devorado tudo, porque ele é bem envolvente. Eu estava precisando de um livro que me tirasse o sono, porque eu estava muito envolvida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.